Salve, salve, careca na área. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos trocar uma ideia hoje sobre o segmento de varejo aí, que tem a galera que tá meio preocupada com as Magazine Luiza da vida, as Via Varejo. Eu, inclusive, tenho um pouquinho de Via lá, o negócio tá assim, só tombando. Vamos trocar uma ideia pra gente ver se é risco, se é oportunidade, o que será que é, fechou? Deixa o like aí, se inscreve no canal, tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí embaixo. Bora pro vídeo, ó. Lembrando que nenhuma empresa e nem nada do que for dito aqui é uma recomendação, beleza? Isso aqui é um bate-papo, uma troca de conhecimento, onde eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai melhorando a nossa tomada de decisão ao longo do tempo, beleza? Bora dar uma olhadinha aqui para entender o que tá perturbando a galera no nosso queridinho Status Invest. Vamos ver a Magazine Luiza aqui como que tá e a Via Varejo pra gente ver, ter uma noção de como que tá essa situação. Pô, a Magazine Luiza, 6 meses atrás, R$23,90, despencou para R$6,20. Vamos ver a Via como que tá. Para quem não sabe, a Via, a antiga Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, vai estar num resultado parecido, provavelmente por conta do segmento. Olha lá, saiu de mais ou menos 16, está em 4,50. Lembrando que o que a gente vai conversar aqui não é específico sobre a empresa, beleza? Você tem que entender que tem o contexto empresa, que são os resultados delas, expectativas, tudo isso daí, dívida, lucro, prejuízo. Isso impacta de uma forma individualmente cada empresa. E tem uma parte que impacta o segmento, que no caso é o segmento de varejo. Então, o que ocorrer aqui, algumas variáveis que ocorrem aqui, tendem a impactar tanto a Via, quanto a Americanas, quanto a Magazine Luiza, mas de forma às vezes diferente. Por quê? Porque cada uma tem um resultado, uma dívida e tem vantagens competitivas sobre as outras. Então, tudo não é uma fórmula de 100%, beleza? Não é matemático assim, mas impacta de uma forma forte. Então, a nossa proposta aqui é tentar trocar uma ideia para entender se isso daqui é um risco, se é oportunidade, se vale a pena aumentar a posição ou não, zerar a posição, o que tem que fazer, beleza? Então, bora lá. Eu, por enquanto, eu tô posicionado. Você fala assim, careca, você tá investindo no setor de varejo? Como que é? Eu tô investido em Via Varejo, eu tô com um preço de 6,15, acho, preço médio. Tô no prejuízo, que ela deve estar em 4,49, fechou no último dia. Mas tá tudo bem, beleza? Eu, quando eu faço meus investimentos, eu vejo os resultados, eu analiso o risco e eu não faço uma posição agressiva. Ela deve compor parte de 5% do meu portfólio no máximo. Então, assim, não é uma coisa que vai tirar meu sono. E é assim que todo investimento deveria ser, de uma forma saudável, calculada, para que você não fique ali naquele desespero, né? Tipo, colocar 80% numa ação achando que ela vai dobrar em 3 meses, daí não acontece, que é o que geralmente acontece, né? Nossa expectativa, quando está atrelada com a ganância, a gente tende a achar que as coisas vão acontecer exatamente daquele jeito, por diversos tipos de ancoragem, mas não é muito bem assim. Então, para a gente tentar entender o que macro está impactando esse segmento, a gente tem que vir desde o começo. Então, inflação. O que seria a inflação? É a nossa perda de poder de compra. Você vê que você vai no mercado, você vai em qualquer lugar, tá tudo com o preço mais alto, tá tudo maior. Os salários podem ter tido um reajuste? Até podem, mas nem sempre foram reajustados na mesma proporção que os preços. Então, o que isso quer dizer? Uma inflação maior, a gente tende a consumir menos. Por quê? O nosso dinheiro compra menos coisas, beleza? Então, esse é um dos impactos. Aí, para controlar essa inflação, o governo tende a alterar a taxa Selic. O que daí acontece? Uma taxa Selic maior ou uma taxa Selic futura maior, vai acontecer o quê? Quando você sobe a taxa Selic, você sobe o custo do dinheiro. Por que sobe o custo do dinheiro? Para você conseguir um empréstimo, um financiamento, um acesso a um capital, ele fica mais caro, porque a taxa Selic subindo, essas taxas tendem também a subir. Então, a população perde mais ainda em poder de compra, porque se ela vai ter menos capital, ela não vai consumir. E com a taxa Selic maior, ela pode pensar também que com o pouco capital que ela já detém em mãos, ela fala assim, poxa, não vou consumir, vou aplicar, porque está pagando um bom juros. E da parte da empresa, a gente pode pensar no seguinte, uma empresa que não tem acesso a um capital de empréstimo, alguma coisa do tipo, ela não vai investir tão bem. Então a economia retrai, a população consome menos, aplica mais em títulos que vão pagar um rendimento melhor, o empresário não cria negócios novos, não investe tanto em inovação. Por quê? Porque vai ser um custo mais caro para fazer esse projeto andar, beleza? Aí outra coisa que essas ações
de varejo tem em comum, não o varejo tradicional, mas essa migração do varejo físico para o digital, o e-commerce, que aconteceu com uma força muito brusca agora, principalmente nesse momento de pandemia toda. Por elas terem saído desse contexto de varejo tradicional, gerou-se uma expectativa futura. Por quê? Uma expectativa com essa captação desse mercado, que tecnicamente é um mercado novo, beleza? Então, qual empresa que vai conseguir captar melhor esse consumidor, reter melhor esse consumidor? Qual empresa que vai fazer isso com uma eficiência melhor? Então, essa expectativa, como eu já falei em outros vídeos, ela acontece o quê? Você gera uma expectativa futura que nem sempre vai se realizar. E como ela é uma expectativa, ela nem é realizada. Então você já colocou um valor sobre algo que ainda não entregou resultado. Então, quando daí começa, sobe a inflação, perde poder de compra, sobe Selic, menos produtividade, o pessoal investindo mais em renda fixa, os empresários não produzindo tanto, vai vender menos ainda. Então, retração econômica. Pô, varejo depende de quê? Depende de poder de compra, o cara comprar, depende de economia forte, porque produção em alta, consumo em alta. Então, isso tudo achata o segmento. Você vai ter uma população com menos poder de compra, um segmento onde as empresas vão estar produzindo menos, pessoas comprando menos ainda, e o e-commerce, que tinha uma projeção, ele tende às vezes a reduzir essa projeção, porque como o segmento, o cenário econômico ele fica ruim, logo aquelas projeções otimistas elas tendem a dar uma alterada. Então tudo isso impacta nessa questão da cotação. Fora que é um segmento de baixas margens, então assim, a competitividade é muito forte. Então qualquer vantagem competitiva ali é uma baita de uma vantagem, porque é um segmento de margem baixíssima. Então pensa esse cenário, poder de compra reduzido, retração econômica, a expectativa que era mais otimista deu uma achatada, segmento de baixa margem, qualquer coisinha complica a situação. Então tudo isso daí bateu no preço, muito provavelmente, é por isso que esse segmento está levando uma pancada muito forte. Aí você vai falar assim pra mim, mas pô, careca, você só falou coisa ruim aqui, cara. Então, por que você tá investido nesse negócio? Aí eu vou falar, pô, primeiro, eu tenho um baixo percentual investido no segmento de varejo. Segundo, eu entendo desse risco e para mim tá tudo bem. Eu entendo que as ações até podem performar de uma forma pior e eu ter uma desvalorização. Porém, eu acredito que no cenário que elas estão, elas já apanharam o que tinha que apanhar, entendeu? Não tem mais muito o que vir, na minha opinião. Mas é sempre aquele risco. É por isso que eu falei pra você. Você tem que analisar, você tem que pensar, entender e fazer suas escolhas. Não é na minha ideia, na ideia de outra pessoa. É nas suas escolhas, porque o dinheiro é seu, o risco é seu. Então você tem que entender o cenário e ver se faz sentido, beleza? Então assim, eu mantenho a minha posição porque ela é uma exposição reduzida. Eu tenho ciência do que pode acontecer. Porém, eu acredito que nos preços que estão, eu não me incomodo tanto, entendeu? Em manter essa posição agora. Por exemplo, eu prefiro manter uma posição agora a 6 do que na época que estava 16. A Magazine, no caso da Via, né? Agora a Magazine a 6, é melhor você ter uma posição em 6 do que em 24. Mas por que você tem que analisar? Porque não quer dizer que esse 6 não pode virar 3. Não quer dizer que esse 4,50 que tá o preço de Via Varejo não pode ir para 3, 3,20, entendeu? Você tem que ter tudo isso calculado, beleza? Então, se você quiser ainda ter um melhor embasamento, você pode fazer o quê? Assina uma casa de análise, pessoal certificado, trabalha com isso, vai te dar como é que eu vou dizer? Vai te dar um posicionamento um pouco mais forte para você falar, não, realmente dá para ficar um pouquinho mais seguro nesse preço de entrada. Mas é isso, a troca de ideia era essa. Espero que tenha dado para dar uma abertura na visão. E se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e valeu!